Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma aula aqui com o professor Jorge Formiga. Obrigado a todos pela presença, espero que vocês gostem dessa aula. Trouxe aqui, dando continuidade no estudo de séries numéricas, o famoso teste da comparação, né? Então, que se você chegou até aqui, é sinal que você já viu a aula sobre séries numéricas, a introdução, depois falei sobre série geométrica, teste da integral, série harmônica, série telescópica, teorema da convergência e um teste da divergência, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos precisar de todas essas informações e esses conhecimentos para poder ser usado aqui no teste da comparação. O próprio nome já diz, nós vamos comparar com algo que nós já conhecemos e sabemos para poder fazer valer o nosso teste, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Para começarmos aqui a motivar essa aula, eu já disse em outras aulas que geralmente não é tão fácil descobrir uma fórmula para se calcular a questão da soma dos termos de uma série, né? Ou seja, determinar o enésimo termo parcial de uma soma. Quando a gente surge os testes de convergência, eles vêm para agregar um valor no sentido de, olha, eu quero entender sobre a convergência e divergência, não estou interessado no momento em saber qual é a soma desses termos. Tá? Então, por isso, ainda focando na ideia de teste de convergência e divergência, eu trago aí o teste da comparação. Esse teste, ele só é válido, né, para termos positivos também. Repetindo o que eu disse na aula anterior, séries como essas, principalmente aqui, que alterna esses valores, esse tipo de teste, ele não pode ser utilizado. Tá bom? E teremos outras maneiras de resolver séries como essa, no sentido da convergência ou divergência. Pois bem, aqui eu trouxe duas séries embaixo e coloquei a seguinte pergunta: como é que eu posso entender a convergência dessas duas séries abaixo? Que não é uma série geométrica, lembra geométrica, a outra não é série geométrica, não é série telescópica, nem série harmônica, mas ela tem um polinômio embaixo, então a gente poderia pensar aqui em decomposição de frações parciais, sim, poderia, mas o teste da comparação não seria a maneira mais fácil de avaliar a convergência dessas séries abaixo? Pois é, são essas perguntas que eu começo a aula de hoje e nós vamos ver a resposta para isso durante a apresentação dela. Então vamos lá. Vamos resgatar aqui um teorema que fala o seguinte, olha, se a série for convergente, né, então já sabemos que o limite do enésimo termo dessa sequência vai a zero quando a n tende a infinito. E reforço aqui que a recíproca não vale, a volta não vale, né? Quer dizer que o limite sendo zero de AN não implica que a sequência seja convergente. Até mostrei em uma aula aí que o exemplo da série harmônica, né? A série é uma série divergente, 1 sobre n, mas se você pegar o limite disso daqui fazendo n tendendo a infinito, isso aqui vai para zero. E ela é uma série divergente. Tá bom? Pois bem, então, coloquei aqui para reforçar, se o limite de n for igual a zero, não podemos concluir sobre a convergência da série. Bom, aí eu trouxe aqui um exemplo que reflete aquela pergunta que eu fiz lá no início da aula. Essa série é convergente? Então, preste bem atenção nessa série, que ela nos lembra aqui, parte dela, como uma série geométrica, né? Se você olhar isso aqui, se fosse só isso que está aqui, isso aqui nos remetia a uma série geométrica. E uma série geométrica, nós sabemos como o que ocorre com essa soma da série quando R, ou seja, quando a razão está entre -1 e 1. Ou seja, então essa soma vai ser o primeiro termo, né, sobre 1 menos
a razão, que é uma relação comum. Pois bem, então eu vou usar essa informação que eu conheço, por isso que eu falei no início da aula, nós vamos precisar dessas informações. E qual é a ideia que está por trás do teste da comparação? Observe que, se eu pegar isso que está aqui, que eu já conheço, que é uma série geométrica, note que essa desigualdade vai estar bem definida, porque isso aqui é maior, né, é maior do que isso, dado que o denominador aqui são iguais a menos dessa soma que ocorre aqui com mais 1. Então, quanto maior o denominador, menor vai ser todo esse número aqui. Por isso que isso é maior do que isso. Então, já tenho o que eu preciso, né? Note que, ao conhecer que isso é uma série geométrica, aplicando o sigma aí dos dois lados, né, nós sabemos que essa série aqui é uma série geométrica, cujo a razão é meio, né, a razão é meio, que aqui só você pegar aqui e escrever 1 sobre 2 elevado a n, que dá no mesmo, né? Então a razão é meio, e o primeiro termo também vai ser meio, né? Porque quando n for 1, A1, isso aqui vale 1 meio, vale meio, né? Então, ou seja, o primeiro termo vale meio. Então, eu não estou nem preocupado quanto é que vai valer a soma, mas eu sei que já vai convergir. Então, né, diante disso, pelo teste da teorema da sequência monótona, ela vai ser uma sequência crescente e limitada, né? Vai ser uma crescente e limitada. Então, quando o maior a gente garante que é convergente e o menor vem atrás, esse somatório está somando atrás, mas sabe que o maior uma hora vai convergir, então é sinal que esse que está atrás também converge. Converge para quanto, né? Eu estou colocando que aplicando o sigma aqui, note que vai ficar isso, né? 1 sobre 2 elevado a n mais 1, menor do que essa soma aqui, o somatório aqui, que vai convergir para 1. Por quê? É o primeiro termo, né? Meio sobre 1 menos a razão, que é meio. Ok? Fazendo essa continha, isso aqui é igual a 1. Claro que nós estamos usando essa fórmula, porque esse daqui é uma série geométrica. Eu poderia ter encontrado uma outra série aí e usaria outro teste para provar que ele vai convergir ou divergir. Nesse caso aqui, convergindo, tá? Então o que eu quero dizer é que o teste da comparação eu usei, não é regra eu ter que encontrar na série original uma série geométrica. Não, essa aqui permitiu que eu encontrasse uma série geométrica, mas eu poderia encontrar uma série telescópica, uma série harmônica, qualquer outra série, entendeu? Aqui eu enxerguei uma série geométrica, e como a série geométrica é maior e percebi que ela converge, né, quando a maior converge, a menor, uma hora ela vai convergir, né, até chegar nessa maior. Então ela vai ser de fato menor do que esse 1. Né? Então essa daqui vai ser menor do que 1. Menor do que 1, é o que está escrito aqui. Então, isso daqui permite agora definir o teste da comparação. Olha o que o teste da comparação fala. É o seguinte, você tem duas séries, você tem uma série, e tem outra que você obteve derivando aquela, ou construindo sem ser exatamente da original, você cria uma outra, ou prova que você tem uma outra aí, de tal forma que Bn é maior do que a n, tá? Se isso acontece e Bn, que é a maior, convergir, então a menor será convergente. Então, se a maior converge, a menor também vai convergir. Por outro lado, se você mostra que que Bn, essa série de Bn, diverge e ela é menor do que a de AN, consequentemente a maior também vai divergir. Então guardem, se a maior convergir, a menor converge. Se a menor divergir, a maior também vai divergir. Bom? Então vamos lá. Vou pegar a outra série que eu mostrei no início da aula, né? Essa daqui, note que não é uma série geométrica, então
não dá, tem um polinômio aqui, mas eu vou usar esse termo aqui, né, para montar uma série. Por quê? Porque isso aqui é o termo dominante. Isso que eu quero dizer, que o que a gente testar de convergência aqui, esses termos para trás não vão, por ser menor, não vão atrapalhar a questão da divergência ou convergência, tá? Porque isso aqui é a potência maior, ela é predominante. Então, eu vou montar uma série, né, da forma que eu tenho agora 5 sobre 2 n ao quadrado. Ou eu posso dizer que é 5 sobre 2, né, tanto faz aqui 1 sobre n ao quadrado. E olha que legal, chegou de uma série que eu já falei em aulas anteriores, já eu falo disso. Ok? E mais ainda, essa série que eu criei aqui nos permite mostrar que o enésimo termo aqui, ele é maior do que esse termo aqui, dessa da original. Por quê? Porque quanto maior é o denominador, né, sendo que aqui em cima são iguais, e aqui são iguais a menos desses dois termos que estão sendo somados, então quanto maior o denominador, menor vai ser todo essa relação aqui. Então isso é maior do que isso, né? Isso é maior do que isso. Dessa forma, transformando isso em série, né, e escrevendo como eu já tinha mostrado aqui em cima, o que é que eu posso dizer? Olha, essa série aqui eu já conheço, gente. É uma série P ou P-série, com P igual a 2. E o P igual a 2 é maior do que 1. Pela definição de série P, ela é convergente. Como eu disse lá no teste atrás, se a maior converge, consequentemente, isso daqui vai convergir. Logo, né, pelo teste da comparação, essa série vai ser convergente. Tá bom, gente? Então, peguem essas duas ideias aí, de maior convergente e menor convergente. Se menor divergente, a maior também vai ser divergente. Porém, tem uma questão aqui, essa aqui é uma série, né, que vamos discutir em cima desse exemplo aqui. Observe que eu tenho essa série aqui, que eu criei uma com base nisso, né? Mas note que se eu estou subtraindo, elas são iguais a menos de uma subtração. Então esse denominador é menor do que esse. Então se o denominador esse é menor do que esse, então esse número é maior. Então tá certo. Essa desigualdade está bem definida aqui. Isso é maior. Se é maior, eu aplicar uma série aqui, eu sei que isso aqui é uma série geométrica e converge, né? Ou seja, o menor convergindo. Se o menor convergir, eu não posso dizer nada sobre essa série aqui, né? Que o teste lá fala que o maior tem que convergir para o menor convergir. Então, casos como esse, que a gente não consiga criar uma série ou definir uma série que eu consiga usar o teste da comparação, existe um outro que eu posso trabalhar usando ainda a comparação entre duas séries, que é esse teste aqui da comparação de limite. Fala o seguinte: você tem as duas séries, a que você quer investigar e outra supostamente que você tem para comparar. Se você fizer a razão delas, né, e calcular o limite quando n tende a infinito e der um número c, se esse número c for maior do que zero, a série ela pode convergir, ou seja, ambas convergem ou ambas divergem. Ok? Mas vai depender de quem? Da série que você conhece a convergência dela. Então, se essa daqui se você conhece que Bn vai convergir, conhece que Bn converge e dá esse C maior do que zero, então elas vão convergir. A N também vai convergir. Por exemplo, está aqui, a que eu peguei anteriormente. Então, vou criar outra série, né, com base em Bn, e aqui a N é a minha original. Eu sei que essa converge, acabei de dizer que é uma série geométrica, né, e é convergente. Logo, vamos fazer a razão entre as duas, né, dividindo a N por Bn. Então está aqui a N dividida por Bn. Vamos fazer uma manipulação algébrica para simplificar, né? Vou dividir uma fração e multiplicar pelo inverso da outra. Então, vou multiplicar, né? Isso aqui vem para cima, esse 2 vai ficar multiplicado por 2 elevado a n sobre 1. Então, fazendo essa multiplicação, isso aqui vai para baixo. É o que está aqui. Então, a minha série é essa.
Vou dividir aqui por 2 elevado a n, dividir aqui por 2 elevado a n, dividir por 2 elevado a n, vai ficar 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. Ou seja, aplicando o limite, isso aqui vai para 0, sobra 1, que é maior do que 0. O que diz esse teste da comparação de limite? Opa, eu usei uma série que converge. E a razão e o limite da razão entre as duas deu um número c maior que 0. Então, pelo teste da comparação de limite, eu posso dizer que a minha série, ela converge, ou seja, convergimento, então aqui, quer dizer que essa série, 1 sobre 2n menos 1, converge, tá bom? Ou seja, a série dada converge. Então, vimos o teste da comparação, que a gente testa se a maior converge e a menor diverge, e agora o teste da comparação de limite, que a gente usa a razão entre as duas. Não acaba aqui, porque vocês devem estar se perguntando, mas se der 0? Essa razão aqui der 0. Ou se der infinito, o que acontece? Pois bem, se isso acontecer, se der 0, sabendo que essa série é convergente, então também a série AN vai ser convergente. Ok? E se a razão entre elas der infinito, sabendo que a BN diverge, então a AN também vai divergir. Essa foi o que eu acabei de mostrar aqui. Tá bom? C maior do que 0, então vão convergir se BN converge e vai divergir se BN diverge. Aqui o 0, se for 0, ele vai ser convergente, se BN for convergente, o AN também vai ser convergente. E se der infinito, isso vai mostrar que a série vai divergir se BN também divergir. Tá bom? Agora, se der 0 e aqui for divergente, nada podemos falar, ou seja, concluir sobre. Tá bom? Se der 0 e BN for divergente, a gente não tem como, a gente vai ter que buscar outro teste que não seja nem o da comparação, nem o limite da comparação. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado através dos exemplos. Fiquem atentos às próximas aulas. Bons estudos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Grande abraço.